tudo. Oi, Mila. Olá, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhorzinho. Pronto, Boa tudo noite, bem? gente. Tudo jóia, Cissa? E aí, como vai? Tudo ótimo. O pessoal tá entrando. Tá bom. Oi, Su, boa noite. Laís, Marcos. Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente tá junto, né? Aqui, Valor e Valor, eu e Camila, para a gente poder tratar de um tema que veio aparecendo muito nos nossos stories, não é, Mila? O pessoal tem mandado Isso, direct para a gente perguntando a respeito desse processo que vem sofrendo uma série de modificações, né, ao longo do tempo, que é o processo isso. de seleção na área de TI, né? Então, esse nome IT Recruitment quer dizer recrutamento na área de TI. E a gente, como a gente tem tido algumas demandas, algumas vagas para empresas de tecnologia, e é um segmento que está contratando bastante, né, por conta dessa questão do home office, né, não tem parado, a gente juntou e achou que era bacana trazer para o pessoal, principalmente para as pessoas que trabalham com RH e para as pessoas que demonstraram interesse, né, no tema, um pouquinho do que está sendo a nossa prática nessa área de seleção para os profissionais de TI que tem um certo diferencial, né, Mila? Eu queria dar boa noite, pedir que Isso. você fizesse suas considerações iniciais e já falasse um pouco para a gente, né? O que é o Tá. IT Recruitment, quem é esse recrutador da área de TI? Então, explica um pouco para a gente esses conceitos. Pronto. Então, para quem está chegando agora, o IT Recruit, ele é, na verdade, a seleção, o processo seletivo do pessoal tech, né, da área de tecnologia, né? Desde a outra live, Cissa, que a gente já tinha comentado que o segmento da tecnologia tem ditado algumas coisas no mercado de trabalho para a gente, né? Então, o recrutador, a pessoa que faz o processo seletivo para esse perfil, ele é importante, é muito importante o conhecimento da área, né? É muito difícil para o psicólogo como a gente entender as tecnologias e que cada vez mais serão as nossas vagas, né? As vagas tech serão cada vez mais as nossas vagas, porque elas estão aí para facilitar, né, essas pessoas, esses desenvolvedores, esses, enfim, programadores, estão aí para ajudar a gente na vida da gente. Então, exemplo nosso de recrutamento e seleção, né? A gente tem um sistema, que é um sistema com inteligência artificial, que faz toda a filtragem para a gente. Isso foi criado por um desenvolvedor para ajudar a gente. Então, esses profissionais estão aí melhorando a qualidade de vida das pessoas, contribuindo para as pessoas, seja qual for a área. Então, é muito natural que as vagas aconteçam, como a gente tem visto, né, na Valor e também vendo aí, enfim, toda a área de consultoria, né, de RH, que essas vagas estão acontecendo porque justamente esses profissionais estão contribuindo para o cenário e para os diversos segmentos, né, Estão de sendo muito atuação. demandados, né? Então, Exatamente. e aí uma coisa que você falou é interessante. Chega para a gente o perfil da vaga, né? A empresa, normalmente é uma empresa de TI ou uma empresa de um outro segmento que queira Isso, contratar um profissional de TI, né? Para a sua área de tecnologia, de informática, de inovação, enfim, a área que seja uma área aderente ao profissional de TI. Chega para nós um perfil de vaga e esse perfil de vaga muitas vezes traz uma linguagem técnica muito específica, né? E aí isso. muitas vezes tem o gap entre a empresa que demanda e preenche o perfil de vaga e o profissional da seleção, psicólogos ou não, que vão receber esse Sim. formulário e que vão buscar esse profissional. Então, assim, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para trabalhar de maneira assertiva e recrutar adequadamente para a área de TI? Cissa, eu acho importante a gente conhecer esses profissionais, conhecer o que eles fazem, tá? Então, eu, por exemplo, sou psicóloga, entender um pouco de programação, ler um pouco, não precisa ser aprofundado, mas entender o que cada ferramenta faz, para se tornar uma linguagem, enfim, uma linguagem que seja, que você consiga dialogar com o candidato, né? Então, nada mais desconfortável do que você chegar no processo seletivo e estar falando algo que você não domina, que você não sabe. A pessoa, o Inclusive, entrevistado também vai sentir isso, né? Vai sentir sua insegurança e não vai sentir o match com o que você está fazendo. Né? Pô, quem é inclusive essa pessoa que Pamela, está me Pamela entrevistando? trouxe aí uma consideração, né? Esse conhecimento que a gente adquire enquanto recrutador faz com que a gente possa conversar melhor com o líder da área, né? Com o dono da vaga, com o Exatamente. demandante da vaga,
e, inclusive, que a gente possa argumentar características comportamentais ou técnicas do candidato para aquele gestor que, de repente, entrevista, mas não aproveita o candidato, ou Isso. não traz Ou para a gente então, argumentos Cissa, muito concretos, né? ter um diálogo com o gestor e a própria ferramenta. Por exemplo, se o cara tem conhecimento em Java e a vaga pede Angular, será que de repente eu não consigo trazer essa pessoa? Posso discutir com o gestor, que são ferramentas próximas, e que ele pode, de repente, sim dar conta daquilo. Não necessariamente ter a ferramenta específica. Então, quando a gente conhece, a gente consegue até ter esse diálogo para flexibilizar algumas coisas da vaga, que às vezes a gente, por não ter conhecimento, não consegue alcançar. Né? Então, dá a gente também fortalece a gente no argumento com o gestor de uma área muito técnica, e que eu acho que a gente, enquanto recrutador, enquanto né, atuante na área de RH, temos que realmente nos aprofundar nessa área, entender qual é a linguagem. São pessoas mais novas, mais jovens, que trazem outras demandas de mercado de trabalho, outros desejos, né, que não são mais vinculados a salário, a benefício. Eles têm uma outra forma de pensar. Então, a gente precisa também ser flexível e mudar a nossa forma de conduzir os processos, porque isso também é uma vitrine para as outras vagas. Né? As Então, outras vagas também não vão só. a própria característica do processo seletivo já muda, então. A forma de conduzir o E- processo já é Exato. uma forma. E isso ensina para a gente, inclusive, nos processos das outras áreas, né? Isso traz para a Exatamente. gente um estímulo para a gente inovar nos outros processos. O que, que a gente deve priorizar na condução de seleção para esses profissionais? Bom, Cícero, assim, são profissionais que, em geral, estão. O que é que eles buscam nas empresas, né? Autonomia, flexibilidade e propósito, tá? O salário é importante, então a gente precisa se conectar com isso, tá certo? Trazer os valores das empresas, né? Muito mais do que o próprio salário, benefício. Eu lembro que já ouvi na minha carreira aí as pessoas falando, não, mas a empresa paga bem, isso já é ótimo, paga no dia certo. Esse tipo de discurso, ele não vai mais existir, porque pagar certo é uma obrigação de toda empresa, né? Então, o que é que essa empresa tem a mais? Né? Como é que você traz esses profissionais para a empresa? É justamente o diferencial. Como trazer esses bons profissionais, né, que estão aí no mercado, que é dar uma trilha de carreira, que é ter conduções de lideranças que sejam inspiradoras, que tragam para eles perspectivas de valores que casam com o que eles fazem, ter um propósito na carreira, ter autonomia no que se faz, ser flexível, que dê desafios técnicos também para eles, porque isso é que move, né, a condução do processo deles, e é muito dinâmico, né? Então a gente está com a tecnologia mudando todos os dias, a cada minuto. Né? Então, eles têm esse movimento também de serem desafiados e de suprir esses desafios rapidamente, né? Porque também espera-se uma resposta rápida. Essa questão do propósito tem muito a ver com a questão do employer branding, né? Isso, exatamente, que é mais ou menos isso que eu trouxe, né? O Empower Brand, ele é, na verdade, o fortalecimento da marca. Então, muitas pessoas veem as marcas, sabem do que acontece, olha, o colaborador é valorizado, eles fazem essas ações com as famílias, então tem outros ganhos, que não só o salário, e que fazem com que essa marca atraia pessoas. Né? Então, você fomentar a sua marca de uma forma a mostrar os valores, como é a condução dentro, e isso, Cissa, não é só falar. Né? As pessoas Isso. vão procurar quem trabalha lá e perguntar, bom, como é que é trabalhar lá? É isso mesmo, é verdade isso tudo que está acontecendo? Né? Os testemunhos nas redes sociais, tudo isso as pessoas vão buscar, né? Principalmente no LinkedIn, por exemplo, que as pessoas vão lá, tem os testemunhos, você trabalhou aqui, foi um profissional assim, você bota os testemunhos também nas empresas, e é onde esse pessoal se vê, eles têm uns núcleos de contato muito definidos, né? O LinkedIn é um deles, então é importante entender que esse fortalecimento ele é feito a partir de coisas subjetivas, às vezes, muito mais do que objetivas. Tá? Então, você fazer entender qual é o seu propósito, que tipo de ajuda você traz para a sociedade, né? E que ponto você está contribuindo para as pessoas, para a humanidade. Tudo isso é fomento de desejo no processo de seleção para a pessoa, enfim, ter desejo de atuar naquela companhia, naquela empresa. Então, você traz uma coisa forte aí que a gente sempre fala em seleção, né? Que é a escolha, o candidato escolhe a empresa, não só a empresa escolhe o candidato. E isso tem ficado cada dia mais forte
quanto mais específico, quanto mais procurado é esse profissional, mais ele busca, e os profissionais de TI, particularmente, que trabalham muito em rede, né? Você citou o LinkedIn, Isso. então, que se conectam, que se conhecem, que se conversam. Então, no momento que surge uma vaga, ele quer avaliar a empresa com essas variáveis que você trouxe. Carolina está perguntando Isso. aqui, as dinâmicas, elas são aplicáveis para esse público? A dinâmica de grupo? Em geral, Carolina, são challenges, são desafios. Então, você vai fazer um desafio, né, para aquele grupo ali, enfim, criar alguma ferramenta, algum processo inovador, algum processo de auxílio em determinada rotina, fluxo, tá? E essa pessoa ela vai fazer um challenge ali, uma dinâmica de grupo para essa área em que eles vão desenvolver, trazer essas informações, de que maneira eles resolveriam e fariam aquilo, e aplicar, tá? Então, daquele momento, claro que não vai ser uma coisa grande, né? Não vai ser um projeto, mas você já entender como aquela pessoa tocaria uma situação problema, né? Seria um case para a área tech. E isso pode ser muito feito à distância, né? Tem tudo a ver com o Exatamente. momento que a gente está tá passando. Exato, Cissa. E é como a gente falou na outra live, né? Eu acho que a galera de TI já está trazendo para a gente isso há muito tempo, de trabalhar em home office, né? Na verdade, nem em home office, é em qualquer office, né? Na praia office, no mato office, tendo um computador e uma internet, eles conseguem desenvolver o que for, onde estiverem no planeta Terra, né? Então, não necessariamente precisa ser da home, não. Pode ser qualquer lugar. Então, eles já estão trazendo isso há um tempo para o mercado, né? E como a gente falou na outra live, algo que aconteceria daqui a um tempo, aconteceu agora, né? Então, algo que eles estariam ditando num processo, né, de tempo, por conta da pandemia, a gente teve que assimilar isso tudo muito rápido, né? Mas era É, algo que, com certeza, seria trazido, né? Já está acontecendo em muitos lugares, e principalmente na área de tecnologia. Eric está perguntando aqui como realizar um processo seletivo assertivo na área de TI. E aí eu queria contribuir com sua fala, né, já dando uma dica para Eric e para os outros profissionais que estão acompanhando a gente, que são de recrutamento e seleção, de que uma coisa que a gente precisa entender quando a gente trabalha com profissionais de TI é da esfera de divulgação, né? Então, como você falou, ele trabalha no mato, na praia, então muitas vezes a gente não vai divulgar uma vaga para Salvador, né? A gente não vai ter aquela Sim, preocupação do bairro que a pessoa mora para o bairro que a empresa se localiza, porque a própria metodologia de trabalho vai ser completamente diferente, né? Então, a gente tem clientes assim, né, que contratam um profissional que está na Alemanha. Ele está na exato. Alemanha fazendo um mestrado, mas ao mesmo tempo está trabalhando para um cliente nosso, que é um centro de tecnologia, desenvolvendo um projeto em paralelo, né? E a gente vai Isso. localizar essa pessoa através do LinkedIn, através de currículos na plataforma do CNPq, por exemplo, né? Isso. E isso não impacta em nenhum momento a entrega ou o resultado dele, né? Então, por isso, essa abordagem, em vez de ser uma abordagem que feche, né, o campo, não precisa ser dita porque o campo está aí, é tudo, né? A gente encontrando aquela pessoa que atende em qualquer lugar, né, sendo um profissional da entrega que corresponde à expectativa do cliente, é tranquilo. Quanto a outros pontos, Eric, eu acho que é importante também, a gente, é um ponto que eu acho crucial, porque a área de humanas tem essa dificuldade mesmo, né? Psicólogo, posso falar da área que sou, né? Tem essa dificuldade de entrar nesse tema. E a gente precisa ser empático nesse momento, porque quem trabalha em RH, quem trabalha com seleção, vai encontrar essas pessoas a partir de agora. A partir de estamos encontrando essas pessoas e vamos encontrar cada vez mais, né, esse perfil profissional. Então, a gente precisa ser empático, a gente precisa se aventurar também a esse desconhecido, a conhecer essa parte que para a gente é tão difícil, mas não precisa conhecer profundamente, entender como é que funciona, senta com um marido que é da área, um primo, um amigo, enfim, e bate um papo, tenta entender o que cada ferramenta faz, dá uma lida. Eu acho que a gente precisa também sair um pouco dessa zona de conforto, onde a gente faz entrevistas e seleciona pessoas que são muito confortáveis para a gente, Muitas vezes o né? gestor Então, da vaga também já ajuda bastante a gente, né? exatamente. Também tem esse contato, esse approach. Não ter medo. Às vezes o perfil vem de uma Exato. forma que a gente olha aqueles nomes, né? Mas muitas vezes Sincero. É, são ferramentas que se conversam isso. e que a gente E pode assim, eu encontrar sou muito, similaridade. e eu sou muito sincera, né? Eu já fiz processos seletivos em que eu olhava para aquele conteúdo e dizia, meu Deus, o que é isso?
né? E o que me ajudava muitas vezes era conversar com o candidato, falar, olha, me ajude, né? Eu não entendo muito bem disso, me ajude aqui, me explique aqui. Até esse momento que o candidato pode ser rico, né? Ele pode explicar e ele também ali empodera ele se sente bem no processo. Então, talvez também a gente saia um pouco desse lugar de a gente vai saber. conhecendo da parte mais técnica para poder, né, já fazer os questionamentos. Marcos está falando aqui, Exatamente. perguntando se pode usar jogos. Os jogos estão ligados aos desafios, né? Aos Isso. desafios que a gente pode propor. Isso, e que podem ser remotos, exatamente como você trouxe, pode ser totalmente remoto. Né? Abre uma sala, faz os grupos e eles desenvolvem e apresentam. E a gente, nesses grupos, a gente vai analisar também a forma como eles trabalham em equipe, também a forma como eles se comunicam, né? A forma como eles lidam com a gestão do tempo, com a tolerância à frustração. Exatamente, então, a escuta ao outro, como é que funciona, como é que trabalham juntos, né? Então também é importante, por mais que seja um trabalho solitário, né, vão ter momentos em que você vai ter que ter contato com as pessoas, com o cliente interno, com o cliente externo. Então é importante que essa pessoa flutue também bem nesse contato com pessoas, né, consiga circular bem. E a gente tem também, Cissa, uma falsa ideia de que esses profissionais são também assim, né, quadradões, ficam lá tomando o chá, né, ficam vendo aqueles determinados tipos de filme, pessoal bem nerd, né, e na verdade não, né, o perfil da sua forma de vida é muito diferenciado, sabe, muito diferenciado. Então, eu já fiz processos seletivos para o pessoal da área de TI que o menino era, tipo, aquele estilo da Chapada Diamantina, todo, né, Haribo, e era uma figura muito técnica. E foi ele a pessoa que passou no processo. Então, a gente também sai um pouco dessas referências. É uma mudança para todo mundo. Né? A gente não pode, num processo na área de TI, e num processo em nenhuma outra área, trabalhar com a questão do estereótipo, né? Ficar preso em estereótipos de profissionais que se encaixam em determinado... A gente tem sempre que olhar ter a visão, levar a visão do cliente, né? Conhecer a equipe que esse profissional vai se inserir para poder verificar se o contexto de trabalho é um contexto que ele consegue ser absorvido, mas se despir dos estereótipos. Ô Mila, Oi. Pamela tá falando aqui, geralmente eles não gostam de testes práticos, eles usam muitas plataformas onde colocam seus projetos. Sim, mas aí seria, é um teste prático diferente do que a gente entende, né? Não é um teste prático. Prático técnico de Isso, ele vai fazer o que ele gosta, que é desenvolver a solução. Né? Isso, que ele vai desenvolver a solução ali, né, e trazer essa solução, uma forma da gente fazer algo em grupo, né, algo que traga também uma noção de como ele desenrola, de como ele faz a coisa acontecer, quais são as ferramentas que ele usaria, e na praia dele, uma coisa que vai ter a linguagem dele e que ele vai conseguir conduzir sem ser desconfortável. Bacana, deixa eu falar aqui com o pessoal que está entrando, Ju tá aí, Ludmila dizendo aqui que estamos nos reinventando. Isso. Carolina está falando aqui do canal do YouTube. É até bom lembrar, pessoal, quem não conseguiu entrar, acompanhar desde o começo, né? Todas as nossas lives estão ficando salvas no nosso canal do YouTube. Essa daqui também vai para lá, né? @Valor Consultoria. Jorge está falando aqui. Sabemos que é na entrevista que descobrimos as armadilhas dos currículos. E a gente faz a entrevista, né? Como saber, sem olhar olho no olho, se o profissional é aquele que a gente quer. Mas a gente olha olho no olho, né? Exatamente, só que de uma maneira diferente, né? Então, acho que a gente, através dessas ferramentas remotas, a gente consegue também perceber, ter a percepção, né, da expressão do candidato, de como ele está entendendo o que você está falando, né? Então, é uma forma da gente se adaptar também, porque parecia, e eu digo isso também por mim, Cissa, que isso seria muito difícil, que seria muito complexo e talvez não alcançasse o resultado da forma que a gente pensa ser ideal. Mas não, tá? É uma adaptação nossa também, uma quebra de paradigmas nosso. A gente precisa entender que essas ferramentas estão aí para ser usadas. Se houver necessidade de algo mais próximo, você faz uma outra entrevista. Enfim, né? Que se você precisa ter outros momentos que você esteja tete a tete com o candidato, isso pode acontecer remotamente. Nesse momento a gente está trabalhando 100% online, né? Mas
normalmente, com os profissionais de TI, a gente usa, sim, de mais recursos tecnológicos nos processos, até pela afinidade que eles têm, né, pela rapidez que isso proporciona a gente, e muitas vezes Exato. pela localização geográfica, né, a gente não consegue juntar profissionais tão específicos no mesmo território, mas Uhum. a gente já fez também dinâmicas através de ferramentas, né, online. Então, a dinâmica de grupo tradicional, vamos dizer assim, ou os jogos em processos seletivos, eles já podem também ser realizados online. Deixa Perfeito. eu ver É aqui. isso mesmo, Cissa. Tatiana está trazendo aqui uma colocação a respeito do da seleção desse processo na área de engenharia. Deixa eu tentar achar aqui que ela falou. Acho que está mais para cima. Bom, mas já passou. Então, esses profissionais Tá. de TI têm uma similaridade, né? Muitas vezes, no perfil de trabalhar também vagas. Sim, 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 porque são pessoas, assim como engenharia, Cissa, eles têm o papel social de fazer acontecer essas inovações. A engenharia também é assim, né? Então, eles vão trazer, enfim, seja qual for o segmento da engenharia, vamos supor, engenharia mecânica, eles vão trazer protótipos, claro, casados com o pessoal da tecnologia também, né? Para desenvolvimento de ferramentas, de melhoria de processo, melhoria de qualidade de vida, trazendo isso para o cliente. Enfim, são muito antenados, é isso que eu vejo muito nesse público, tanto de engenharia quanto de tech, que eles são muito voltados para ajudar segmentos e pessoas, né? A gente fez um processo seletivo para uma indústria e eles trouxeram muito essa vontade, esse desejo de contribuir para a humanidade de alguma forma, sabe? Isso é muito forte no discurso deles, muito intenso. Eles têm esse desejo muito forte. E uma coisa que a gente normalmente fala para os candidatos, né, e que agora a gente tem falado para as empresas, a gente sempre fala para o candidato, olha, no currículo você tem que falar a verdade, porque senão, quando chega Isso, no momento da entrevista, a gente vai descobrir que aquelas características e experiências que você coloca lá, de fato você não tem. E aí você vai ser eliminado mais na frente. E agora a gente fala para as empresas, né? Então, assim, de fato, essa prática que você vende para o mercado, essa imagem que você constrói, né? exato, Tem que ser uma prática sua, porque senão a gente começa a perceber um aumento de rotatividade, né? De profissionais que isso, entram pelo discurso que a empresa diz praticar, depois identifica que de fato não é daquela maneira e eles rapidamente se reorganizam e seguem para outro movimento na carreira, né? exato. Então Não se eles sustenta, têm né? Se é a esse diferença entre você divulgar o que você é e o que você é. Às vezes a companhia nem tem essa, na verdade, às vezes tudo começa por isso. A marca se torna forte por conta disso. Né? Então não adianta você querer fortalecer sua marca com um monte de coisa que não está acontecendo. E quando o colaborador chegar lá novo, né, um bom termômetro é quem está lá trabalhando. Né? Hoje as pessoas estão consultando mesmo, oh, é legal trabalhar aí, me dizer isso é verdade, o acontece isso aí networking, mesmo né? na empresa. Exatamente, então assim, nós não tem para onde correr. Né? O discurso tem que estar associado à prática, porque aí sim a marca vai conseguir atrair pessoas, talentos, para que desenvolvam atividade junto com elas durante um Pamela, bom tempo. Pamela está falando aqui, as divulgações das vagas também são muito importantes. Tentar ser mais específico possível e na entrevista, se possível, informar a tecnologia que eles vão utilizar. Exato, por isso que é importante, Pamela e Cissa, que a gente conheça as ferramentas. Porque daí o candidato vai falar as coisas para a gente não vai entender nada do que ele está falando. Então é muito importante que a gente conheça essas ferramentas. Né? Ao menos basicamente, até a gente conseguir se aprofundar um pouco mais. Mas isso é muito importante para a gente entender a divulgação da vaga, para a gente entender o que essa pessoa está querendo, para entender como alcançar esse candidato, para trazer os desafios que podem acontecer. Tudo isso depende da gente. Então, a gente precisa realmente se aprofundar um pouco aí nesse perfil. Tem uma pergunta aqui de Raf Freitas. A Valor auxilia como montar um perfil Rafael, mais profissional, Rafael? A Valor auxilia como montar um perfil mais profissional? Acho que seria para os candidatos, né? Seria o currículo. Acredito sim, que ele está falando de elaboração de currículo, né? a gente ajuda sim. Inclusive, Cecília fez um vídeo aí recentemente
falando um pouco sobre isso, Tá no tá? Então, YouTube. assim, isso. Vão lá dar uma olhada. Inclusive, traz essa organização, que aí fica mais fácil para quem está fazendo a seleção para identificar, né? Então, quanto mais... é aquela coisa de condensar o máximo de informações em menos linhas possíveis, né? Porque aí a gente consegue visualizar e já direcionar. A gente tem, como disse Cília, os olhinhos treinados, desculpa, para poder já alcançar o perfil do candidato. Ludmila A está gente falando aqui, ajuda ele sim. está falando sobre LinkedIn. LinkedIn também, né? LinkedIn também. LinkedIn, inclusive, para os profissionais de TI, para os profissionais da área de engenharia, a gente utiliza muito para busca, né? Para identificar através dos grupos que eles fazem parte. A gente ajuda também, viu, Lud, a organizar o LinkedIn do candidato, se ele precisar, porque não é questão de Isso. dominar a ferramenta. A questão é dele saber colocar as informações que são relevantes para o recrutador identificar. Eric está falando aqui, Exatamente. uma das técnicas que as organizações aplicam para o processo de seleção é a dinâmica de grupo. Como substituir a dinâmica nesse momento? Não precisa, né? A gente não precisa Claro que não. substituir. Explica para ele Podemos como é que a fazer gente online. faz. Então, Eric, a gente vai fazer as atividades, claro que, por exemplo, a gente vai ter jogos online, tem ferramentas que a gente pode usar, né? Hoje a gente tem várias plataformas aí de reunião, Zoom, o Google Meet. Hangout, Google Meets, então a gente consegue se reunir e aí a gente vai trazer atividades que possam ser feitas online, jogos, games, enfim, Desafios, né? desafios que podem ser feitos online, a pessoa vai fazer ali com você como numa sala, né? E você vai fazer esse acompanhamento. Claro que você não vai conseguir circular, enfim, mas você vai ter uma observação que eu entendo que seja bem adequada para o processo seletivo. Jutaí está perguntando aqui, ainda existe muita resistência para o uso de instrumento e teste psicológico online. Na verdade, Jutaí, muita coisa mudou, né, nesse contexto que a gente tá vivendo. A gente fez até uma live, por exemplo, falando da telemedicina, da adaptação da fisioterapia, né? Foi nossa última live com relação ao posicionamento do conselho, com o posicionamento do profissional. E para a área de psicologia também mudou, né? A gente já tem os instrumentos de avaliação psicológica online, o conselho publicou algumas notas técnicas e a gente realiza avaliação psicológica online hoje já também, né? A avaliação psicológica online não significa que a gente não tem contato com o candidato, né? E é importante deixar isso claro, em todo o processo seletivo, o contato, ele é extremo, né? Então, as entrevistas, respondendo a pergunta de Jorge, é olho no olho, mas a gente tem a tecnologia como intermédio. A avaliação psicológica acontece de maneira presencial online. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não está num grupo restrito de psicólogos, mas Jutaí pode me procurar no direct ou a Camila e a gente conversar sobre isso. Então, também acontece, né, de uma maneira que, conforme o Conselho Federal de Psicologia determina, e a gente tem autorização para atuar, os jogos, as dinâmicas, os desafios. Então, tudo isso a gente pode fazer por intermédio da tecnologia com o profissional de TI e com qualquer outro profissional. Né? Exatamente. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Acredito que seja muito importante para o recrutador trazer essa questão da contribuição da humanidade, pois como os profissionais de TI trabalham muito com ferramentas técnicas, é importante para eles. Deixa eu ver, acho que tem uma... Isso, humanizar também a área de TI, né? Se a gente tem um sentimento, o senso comum tem um sentimento de que são máquinas, lidam com máquinas, e não, o pensamento deles é para a humanidade sempre, então a gente tem que humanizar esses processos também, né? Porque, claro que toda pessoa gosta de ser tratada dessa forma, né? Então a gente precisa humanizar esses processos mais técnicos também. Sim. Sumara aqui, visualizar o valor do trabalho de forma mais humana. Ela complementou, Isso. na verdade, o que você falou. Como recrutar pessoal para home office? Marcos está perguntando. Marcos, da mesma forma. Gente, ó, tudo está sendo feito remotamente, né? O que a gente pensou inimaginável tem sido feito de uma maneira responsável e dentro da expectativa e atendendo a todos os requisitos. Então, para as pessoas que tinham essa dificuldade de entendimento, e eu sou parte delas no passado, hoje eu vejo o quanto isso é possível,
né? E o quanto isso é colaborativo, porque você consegue, não precisa de uma estrutura física para você conduzir determinada coisa. Você pode estar em qualquer lugar e você vai atender aquela pessoa com toda a sua entrega, sabe? Com todos os fluxos do processo, atendendo a todos os requisitos da mesma forma. Uma preocupação que a gente tem, para complementar, Mila, quando a gente faz processo home office, porque assim, na verdade, estamos todos trabalhando em casa, né? Estamos percebendo as dificuldades de trazer o escritório para dentro de casa, mas a gente não está no modelo de home office tradicional, né? Sim, Então, assim, a gente, na verdade, está se adaptando a trabalhar em casa, com crianças em casa, com a faculdade acontecendo simultâneo, né? Então, a gente não está numa organização de um trabalho home office tradicional, vamos dizer assim. E um cuidado que a gente isso. tem quando a gente está trabalhando com profissionais de home office é se ele consegue ter essa organização e essa metodologia para poder desenvolver o trabalho, né, de uma maneira adequada. Isso, exatamente. Carolina está falando Exatamente. aqui que ela só tem currículo Lattes, que não atualiza o LinkedIn há anos. O Carolina, está na hora de currículo, você atualizar essa LinkedIn, Carolina. uma Vamos coisa não lá. elimina a outra, né? E Carolina é uma pessoa que ela tem uma trajetória na área acadêmica, Sim. provavelmente, né? Por isso que ela está falando do currículo Lattes. Mas se enganam os professores que pensam que a gente vai achar eles porque eles estão no Lattes, né? Muitas vezes a gente começa pelo LinkedIn e isso já traz para a gente uma gama de candidatos, né? Isso. E assim, eu posso dizer assim, o Lattes traz todo esse arcabouço, mas ele tem uma linguagem difícil. Né? Quando você é um recrutador, uma pessoa que faz processo seletivo não tem um nível de experiência, ele é meio confuso. Né? Os dados do candidato, onde está a experiência, é meio confuso. Então, uma forma também, às vezes, é trazer esse currículo para o outro formato e sempre manter o LinkedIn atualizado, porque é cada vez mais uma plataforma onde as pessoas, enfim, se conectam, se mostram, vê o que é que o par em outra região está fazendo, o que está sendo praticado, traz essas boas práticas para o seu LinkedIn, Isso, né? porque o Isso é Lattes ele é importante. estático, né? O Lattes ele não Isso, promove essa interação. Priscila é complementou aqui, difícil. acho que o que Marcos quis dizer é sobre a importância de verificar se a pessoa tem adaptação e organização para o bom Sim, desenvolvimento do trabalho, e isso são características que a gente busca, Priscila, quando a gente está falando de home office. A Rafa está perguntando aqui, o mercado de home office está sendo bem aceito? Existe alguma resistência? Acho que as resistências vão, inclusive, diminuir, né? Depois desse momento que a gente está vivendo. O exato. que é que você acha? Eu acho também. Acho que teve um boom, assim, um susto inicial. As pessoas estão se adaptando e percebendo que as entregas estão sendo feitas e muitas vezes com a comunicação muito mais assertiva. Tá? Então, aquele tempo que você tinha ali com as pessoas, que você gastava um tempo conversando sobre determinado ponto, você vai ter que ser mais objetivo. Tá? Então, aquela conversa vira um e-mail, aquele e-mail vira rapidamente o oi no WhatsApp. Então, tudo está sendo mais rápido. Claro que a gente tem que cuidar da saúde mental das pessoas. É um trabalho solitário, você está em casa, é difícil você conduzir tudo isso, ter uma organização. Estar nessa solidão também é difícil, por mais que você esteja, né, conectado. Você não tem um contato físico, e a gente aqui, principalmente na nossa região, nós somos muito do contato físico, né? Então a gente também, enquanto RH, enquanto empresa, temos que estar mapeando, criando formas de comunicar para que a gente possa perceber isso nas pessoas também. Então a gente precisa estar sempre de olho, né? Cria um momento no dia, não precisa ser 1 hora, 10 minutinhos, 5 minutos. E aí, pessoal, como é que tá? Bate um papo, vê a cara da galera, passa a energia, A gente sente já também tem, de inclusive, volta. aplicativos para tomar cafezinho virtual, né? Então, é aquele momento Pois é, que o computador bloqueia todo mundo na rede da organização e todo mundo para junto para interagir, para falar de outros temas, para exato. tomar o seu café, né? Isso, e Ludmila está falando aqui do problema do home office é a imposição de limite às empresas. As empresas não mudaram o seu mindset para essa nova situação e aí acaba podendo gerar adoecimento, né, que você falou, É, né, a falta de limite. exatamente. A Lê sempre está com a gente aqui nas lives, está falando quando sai do campo de currículo e precisa testar a experiência na prática, como está sendo durante a quarentena. A Lê, a gente falou sobre isso no começo, está no nosso canal do YouTube, você vai assistir a live, vai dar um like e vai ver como é que faz para poder verificar a experiência na prática, tá? A gente falou de desafio, né? Falou das metodologias e das possibilidades que a gente pode trabalhar nesse período de Isso. quarentena. Jutaí está perguntando sobre a importância da aparência, que algumas pessoas negligenciam.
Eu acho, Jutaí, assim, eu acho que depende muito, tá? Então, eu acho que também você não pode deixar de ser autêntico, de você também casar os seus valores com a sua aparência. Claro que você vai dar uma atenção especial a isso, mas você não precisa se anular a identidade por causa disso, tá? Então, por exemplo, a gente vê muitos candidatos da área de tech, por exemplo, com um perfil muito pouco tradicional do que a gente vê em algumas companhias, né? E isso é bacana, né? Eles têm uma A identidade com eles. Então, na diversidade, verdade, né? exatamente, vai depender muito do segmento, né? Vai depender. Esse pessoal jovem vem mesmo assim, né? Quando eu falo pessoal jovem, parece uma velha, mas não sou, não, viu, gente? Tô, tô É ainda você que está jovem. falando, né? Você que está falando, porque eu não me incluo nesse grupo. Mas esse pessoal, eles vêm realmente com essa força da identidade. Isso tem que ser aceito. No mercado também precisa rever essa questão, porque, né, isso não influencia no resultado. Claro que vão ter contextos que você vai precisar estar mais arrumado e tal, mas não sempre, não necessariamente sempre. É, Jorge está dizendo aqui, socorro, tenho que contratar online. Não fique desesperado, não, Jorge, fale com a gente. Fique tranquilo, fique tranquilo. A gente lhe ajuda. A Adri está falando aqui, percebo que atualmente as empresas não integram o novo colaborador corretamente. Isso me incomoda porque a partir daí as conexões se formam negativamente. É o que a gente estava falando da questão do Employer Brand, né? Não adianta você falar uma coisa e na integração fazer outra e você perceber de outra maneira a empresa, né? Existem as possibilidades de estar sendo feito remotamente também, né? É importante que esteja o líder, é importante que os conhecimentos, que as informações da empresa sejam passadas nesse momento, tá? Mas tudo muito sincero, com muita verdade. Eu acho que esse é o grande ponto. A Lei está perguntando se a gente capta realmente pelo LinkedIn, se existe uma busca ativa. Muito, Ale, muito. Eu diria que o LinkedIn é uma ferramenta hoje primordial nos processos seletivos. Então, muitas vezes a gente, exemplo, né, a gente vai lá e dá um nome de uma ferramenta. Se eu estou com uma vaga de tech que o cara precisa ter Angular, aí eu vou lá na busca, coloco Angular e coloco Salvador. Exemplo, né, que se for aqui de Salvador, precisa ser presencial, um cliente que seja presencial. Então, você vai vir pela ferramenta e você vai encontrar vários profissionais. Então, é uma ferramenta prática, né, que você consegue alcançar os mais diversos tipos de perfil, E desde assertiva, operacional, né? É bem muito, assertiva, muito. desde E que aí as você pessoas faz, preencham de uma maneira adequada, né? exata, por isso que é importante sempre a atualização. Até porque as atualizações geram comentários, geram curtidas, e o seu perfil começa a ser visto, né, em outras páginas. Isso é muito legal também, porque você consegue se conectar com mais pessoas, com empresas também. As pessoas olham muito o LinkedIn nas empresas, pô, que empresa é essa? Deixa eu pesquisar, ver como é que estão os comentários, quais são os testemunhos. Então, o LinkedIn é cada vez mais algo que a gente pensou que poderia ser rápido, mas o LinkedIn cada vez mais ele é utilizado sim, desde vagas Uma coisa super que você estratégicas falou até é operacional. importante. Esses testemunhos, né? Os testemunhos, eles colocam o perfil do profissional mais visível, à medida que ele tem acima de 3, 4 testemunhos. Na busca, quando a gente vai fazer a busca, a gente acha mais rapidamente. Mila, eu queria falar aqui com o Exato. Anderson. Ele fala que ele fez um Fala. processo seletivo, e ainda não recebeu feedback. O que fazer? Anderson, pode, se o processo já acabou, pode estar na sua caixa de spam. A gente pode ter mandado um e-mail agradecendo ter ido para a caixa de spam, então dá uma olhada. O processo pode estar suspenso, como a gente já, inclusive, colocou nas redes, né? Que alguns processos eles estão mais devagar, outros os clientes estão pedindo que aguarde um pouco. Então, isso a gente avisou os candidatos pelas redes sociais. E se não for nenhuma dessas alternativas, entre em contato com a gente pelo telefone, ou pelo direct, ou pelo Face, ou por e-mail, que a gente pode identificar o que, é que aconteceu com a sua devolutiva, porque ela sempre acontece, tá? Então pode ter tido aí Exato. uma falha de mensagem parar no spam, e-mail pode ter sido digitado eventualmente errado. Alê, você teve reunião no início, eu lhe desculpo, tá? Mas assista o vídeo no YouTube e dê o seu like. A Lê tá botando aqui, eu faço home, mas não gosto. Mas mantenho a rotina e horários tradicionais, me arrumo como se fosse para agência, barba, cabelo e bigode, preciso me sentir trabalhando para render. Isso é importantíssimo, inclusive quando a gente vai fazer Ótimo. uma entrevista, né, uma chamada de vídeo, a gente postou uma dica dessa, você falou, do candidato, ele está pronto para a entrevista, né, mesmo Exato. estando em casa. Quer falar um pouquinho sobre isso, Mila? Exatamente, Cícero, o que você traz, né? É importante que você entenda aquele momento como uma entrevista de trabalho,
né? Você vai se colocar num lugar, num ambiente claro, num ambiente sem muitos estímulos, onde você seja o foco do que está acontecendo, né? Com a roupa adequada, né? Enfim, da forma que você iria fazer uma entrevista. Claro que a gente entende nesse contexto um filho passar, alguma coisa acontecer enquanto selecionadores, né? Mas é importante que vocês tratem esse momento como um momento realmente normal de entrevista, né? Porque é o seu momento como se fosse uma entrevista presencial. E para a rotina de trabalho ajuda bastante, né? Aquilo que Laís falou na live sobre organização. A gente precisa atualmente acordar, arrumar a cama, tomar um banho, se vestir e Exato. dizer, olha, nosso dia começou. Porque senão, se a gente ficar no pijama o dia todo, isso fica Não complicado para a vai. gente entender a E rotina. acaba, se isso aqui você se culpabiliza também, né? Gera algumas outras coisas, né, do campo mental. Então, se você não faz, você se culpa, e aí já gera uma situação difícil de você conduzir, aí você já procrastina mais um pouco. Então, é realmente conduzir sua semana, seus dias, como se fossem e são normais. É como se fossem. Conduzir normalmente as suas entregas como tem que acontecer. Mila, a gente está chegando no horário da gente, mas tem uma pergunta muito bacana aqui da Oh, Eliana. Deixa só eu falar para poder a gente finalizar. Gente, o que a gente não tá. respondeu, podem mandar no direct, a gente vai conversando. Ela fala sobre o processo seletivo, o recrutamento às cegas, né? Se realmente está acontecendo. Eu vou dizer a minha percepção, depois você diz a sua, tá? Eu acho, Tá. Eliana, que ainda não está acontecendo o quanto deveria acontecer, né? Eu acredito que no momento que as empresas começarem a trabalhar com algumas metodologias que tirem, né, determinados paradigmas da cabeça dos gestores, né, da cultura da empresa. Isso vai ajudar muito na identificação de potenciais talentos. E acho que a gente aqui em Salvador ainda não está praticando como poderia, né? Às vezes a gente até sugere algumas medidas, mas os clientes ainda têm uma certa é normal, né? Um certo vínculo com o processo da maneira mais tradicional. Isso. É isso mesmo. Diga. Um momento. Eu acho que é o momento assim, da gente argumentar mesmo, trazer racionalmente, né, os benefícios, que pode acontecer. Né? Eu já tive clientes que questionaram, pô, você fez uma entrevista remota, eu queria que fosse presencial. Então é um trabalho de você realmente explicar para a pessoa. É educacional, a gente também tem esse papel. Então, a gente precisa educar as pessoas para uma outra realidade, que é tão funcional quanto a antiga, né? E quanto, já estou falando até antiga, mas é tão funcional quanto a outra forma de pensar. Né? Às E vezes melhor, porque alcança. tanto na consultoria quanto no RH interno, né? Quando você está no papel de business partner, você tem que ser esse elo, né? Entre o gestor, entre a empresa, entre o Exatamente. candidato, entre o mercado, né? Mila, a gente vai encerrar. Tem muitas Oh, perguntas aqui, muita gente falando com a gente, mas para a gente garantir o nosso acordo aqui com os seguidores, né, do nosso prazo da live, na quarta-feira a gente vai ter uma live sobre logística, né? Então a gente está vendo muitas empresas se reinventando. Inclusive teve uma pergunta aqui que eu vi da Bárbara, né, falando de empresas se adequando ao momento atual. Bárbara, a gente vai ter essa live sobre logística com o Marcos e o Leonardo, né? Leonardo, ele é um profissional da área de logística, vai trazer para a gente como é que as empresas têm trabalhado com a questão do e-commerce, né, do delivery, então de soluções que a logística está trazendo para esse momento que a gente está vivendo de reinvenção. Né? Então a gente falou hoje um pouquinho aqui sobre o RH, né, sobre metodologias que a gente vem adotando enquanto área de recursos humanos, e a logística tem também algumas alternativas que está trazendo para as empresas e é o tema que eles vão trabalhar na quarta-feira às 8 horas, tá? Então, Mila, vou fazer minhas considerações, depois eu passo para você. tá bom. Só agradecer a todo mundo que acompanhou, que vem seguindo a gente nas lives, dizer que nossas lives elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Assistam, deem um like para a gente, compartilhem com as pessoas da sua rede que vocês entendem que isso pode agregar, né, de conhecimento. É o que a gente tem possibilidade de contribuir nesse momento, é compartilhar um pouco da nossa prática, né, do que a gente vem entendendo da dinâmica do mercado com vocês. Então, a gente está fazendo isso através das lives. E espero que vocês na quarta estejam aqui prestigiando Marcos e Leonardo. Beleza. Gente, meu recado, considerações finais aqui para vocês, na verdade, é que
Eu acho que a gente precisa entender o que de benefício traz para esse momento está trazendo para a gente, esquecer um pouco, né, o problema em si, senão a gente fica muito bitolado nisso, e pensar o que é que está trazendo de melhoria, o que é que está quebrando na gente que era cristalizado, quantas coisas a gente tem aprendido, né? Quantas e quantas coisas que a gente pensou que nunca pudesse fazer, estamos fazendo, até como rotina, né? Isso é muito importante. A gente tem, o amadurecimento também será rápido, a gente precisa amadurecer em alguns pontos rápido. Então, eu acho que é isso o recado. Aproveitem o momento, vamos pensar aí na parte boa dessa história, tá? E estamos juntos trazendo essas informações que, como Cissa disse, é uma forma da gente contribuir, uma forma de estarmos juntos, de sentir a percepção de vocês. A gente tem usado esses momentos para isso. E obrigadíssima Beleza. pela presença. Obrigada, Mila. Saudade de você. Saudade de muita gente que eu tô vendo aí pela live. Também, Cissa, saudade. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo Obrigada. grande, Tchau, beijo. tchau. Obrigada, gente.